Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 11. As bodas em Caná da Galileia, diz assim, João 2, de 1 a 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metras. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Meus irmãos, nessa pandemia em que nós estamos, muitas coisas elas precisaram ser adaptadas. Por exemplo, os nossos pequenos grupos aqui da igreja agora utilizam uma plataforma virtual para as suas reuniões. E louvamos a Deus por isso, pelos meios que Ele nos propicia para que a sua obra então continue. Mas existem certos eventos, certas reuniões que não tiveram jeito e precisaram ser adiados, como, por exemplo, as festas de casamento. Uma reportagem do jornal Valor aponta que 61% dos casamentos marcados para o primeiro semestre desse ano foram adiados. Mais da metade foi remarcado para o período entre o segundo semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021. Somente 2,66% dos noivos cancelaram o evento e não têm planos agora para retomar, enquanto 32% não precisaram adiar ou ainda estão aguardando um pouco mais para tomar uma decisão, informa essa reportagem. Isso ocorre, irmãos, porque se tem uma festa, um evento em que as pessoas querem se cumprimentar, querem se confraternizar, é a festa de casamento. É um momento de grande alegria para os noivos, para os familiares, para os amigos. A alegria ela é contagiante em um casamento. Vamos dos sorrisos às lágrimas em segundos, tomados de alegria. Agora, imagine um casamento sem alegria, um casamento sem sorrisos, sem olhares afetuosos. Não combina, não é normal. Nessa passagem que lemos, algo deu errado durante um casamento e quase que a alegria ali foi tirada. Felizmente, Jesus não deixa que isso ocorra, como nós veremos. Esse capítulo 2 de João, ele registra então agora o primeiro milagre de Jesus na cidade de Caná da Galileia durante um casamento. João é quem escreve esse evangelho e chama esses milagres de sinais. Um sinal, queridos, ele vai apontar para uma realidade além dele mesmo. Por exemplo, se estamos aqui na rua Jardim Botânico e vemos uma placa indicando shopping a 2 quilômetros, essa placa é apenas um sinal, não é exatamente onde está localizado o shopping. Você não vai parar nesse sinal esperando entrar ali no shopping, mas ele aponta que sim, à frente virá um shopping. É nesse sentido, queridos, que os milagres que Jesus fez são chamados de sinais. Os milagres, eles não chamavam atenção para eles mesmos, mas apontavam para a pessoa de Jesus, como que indicadores de quem Jesus era, da sua pessoa, da sua obra. E João aqui nos diz que esse foi o primeiro sinal. Verso de número 11, veja comigo por gentileza.
Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nesse verso, também já observamos o propósito do milagre: glorificar o Filho Jesus Cristo. E veja, Jesus não saía por aí fazendo milagres aleatoriamente, mas ele os fazia quando sim, havia um propósito, uma necessidade. E esse era o propósito: manifestar a sua glória. E o texto nos informa que ele foi convidado com os discípulos para uma festa de casamento onde já estava ali a sua mãe. Versos 1 e 2, veja por favor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Caná da Galileia, queridos, era uma vila na região ali da Galileia, que ficava a cerca de 10 a 12 quilômetros ao norte de Nazaré. Muitos estudiosos afirmam que possivelmente era uma festa de amigos ou mesmo de parentes de Jesus. E ele então foi convidado ali com os seus discípulos. Nesse tempo, Jesus já havia começado o seu ministério, mas não tinha feito ainda nenhum milagre. Só que durante a festa, verso de número 3, faltou o vinho. Veja, tendo acabado o vinho. Era comum, queridos, que essas festas elas durassem até uma semana, e era obrigação da família que estava hospedando e oferecendo o casamento alimentar então os convidados. Se os suprimentos se esgotassem, seria algo tão embaraçoso que o noivo poderia ser sujeito até mesmo à abertura de um processo pelos parentes ofendidos da noiva. O vinho fazia parte daquela cultura hebraica. Não era só uma bebida, mas simbolizava também alegria, festividade, e era também parte essencial desses encontros. E a certa altura dessa festa, então, faltou o vinho. João Calvino comenta assim: não tenho dúvida de que tudo isso foi premeditado pela divina providência, para que houvesse ali um momento oportuno para o milagre. Estudiosos afirmam que muito provavelmente essa família era pobre e faltar o vinho no meio da festa, mesmo nessas condições, seria sim um sinal de desrespeito e de desonra. Mas por alguma razão, Maria entendeu que era sua responsabilidade agora resolver o problema da falta de vinho. Nesse momento, ela já sabe quem era o seu filho. Com isso, ela conta agora o problema a Jesus no final desse verso de número 3. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Talvez ela esperasse de Jesus alguma providência, alguma atitude, tomada de atitude ali. E a reação de Jesus está então no verso de número 4. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Bondosamente, Jesus aqui repreende Maria por querer exercer autoridade sobre ele. Não é que Jesus não respeitava seus pais, mas, sobretudo, ele respeitava o seu Pai Celeste. E observando a passagem, parece que Maria queria induzir Jesus então a exercer poder e autoridade que ele tinha, mas fora do seu tempo. É como se ele dissesse assim: ainda não é chegada a minha hora, quando exercerei sim poder, autoridade. Deus tem um plano, um controle, e ele age conforme esse propósito. Alguns até pensam, queridos, que Jesus foi rude com a sua mãe ao se dirigir a ela como mulher, mas é bom lembrar que nesse tempo era comum dirigir-se a uma mulher falando mulher. Ao longo do próprio Evangelho de João, nós observamos Jesus se dirigindo a outras mulheres assim, como por exemplo a mulher samaritana. Não tem desrespeito por parte de Jesus, mas ele a adverte que, apesar de ser a sua mãe, ela não tem domínio e controle sobre ele. Esse momento marca, de uma vez por todas, que agora Jesus então seguiria sim as ordens de Deus Pai. Verso de número 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser.
Por algum motivo, Maria se convenceu que seu filho tomaria ali alguma providência. Um paralelo interessante a essa resposta de Maria encontra-se em Gênesis 41, 55, nas palavras de Faraó, quando instrui o povo a fazer tudo o que José disser. O comentarista Bill, ele analisa assim: assim como José proveu o alívio para a fome, Jesus será capaz de encontrar agora uma saída para o presente dilema. Maria, apesar de ter tomado a iniciativa, não resolve o problema, mas aponta para quem resolveria: Jesus Cristo. E com isso, nos versos 6 ao 10, nós observamos que Jesus ele faz algo extraordinário. É o sinal em si. O milagre feito por Jesus foi agora transformar a água em vinho. Esse foi o sinal. O extraordinário aqui é que não há possibilidade de transformarmos uma substância em outra. E Jesus ele manipula os elementos, transformando sim uma coisa em outra. A maneira com que Jesus faz esse milagre, queridos, é uma maneira impressionante. Ele não se utiliza de qualquer tipo de sensacionalismo, de ostentação, não chama a atenção da festa para mostrar que agora faria um milagre. Ele simplesmente faz. Ele nem toca o vaso, mas usa o poder da sua palavra. Jesus aqui então, queridos, se utiliza daquilo que já se tinha ali. Verso de número 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Eram jarras feitas ali de pedra, e que cada uma tinha cerca de 100 litros, e eram usadas para a purificação. E a lei de Moisés, ela mandava que o judeu, após ter contato com algo impuro, deveria então se lavar. Era uma purificação ritual. E como tinha muita gente, provavelmente eles providenciaram esses 6 jarros para a purificação dos convidados que estavam ali. No Antigo Testamento, era grande o número de ritos e regulamentos que exigiam agora diversos modos de purificação e de limpeza física, tudo com o intuito de chamar a atenção para a nossa necessidade espiritual. Deus é santo, Deus é perfeito e nós, falhos, precisamos agora expiar, precisamos da purificação, precisamos do perdão. E Jesus Cristo é esse, é aquele que nos salva. Utilizando agora essas talhas usualmente empregadas na purificação cerimonial, ele demonstra que veio ao mundo realizar de fato aquilo para o que apontavam essas leis cerimoniais e sacrificiais do Antigo Testamento. Tim Keller comenta assim: precisamos compreender que estamos manchados, que devemos ser purificados, que temos culpa e vergonha, que necessitamos ser salvos do pecado. Jesus veio nos lavar disso, purificar-nos do que há de errado conosco, espiritualmente falando. O comentarista que citei há pouco, Bill, ele afirma: Jesus é apresentado como um porta-voz da alegria messiânica, que torna a encher as fontes exauridas do judaísmo. E então Jesus chama os serventes e diz, verso de número 7, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Elas já estavam vazias, queridos. Jesus então pede que agora peguem água e encham esses jarros. E esses serventes assim fazem, pegam água, provavelmente de um poço ali da casa, e vão enchendo, 600 litros, não é pouca coisa. Tudo isso ocorrendo discretamente, sem sensacionalismo algum. Então Jesus diz, verso de número 8, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Esse mestre-sala, queridos, é o mestre de cerimônias, muito provavelmente um convidado que tinha sido encarregado de liderar ali os afazeres da festa para que tudo corresse bem. Verso de número 9, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. A pergunta que fazemos é,
por que Jesus mandou levar ao mestre-sala. Ele era, queridos, o convidado entendido aqui dessas festas. Alguém que saberia dizer se era vinho ou não, um especialista para testar o fato de sim, que era vinho, e não só vinho, mas um vinho da melhor qualidade. Por isso que Jesus manda levar ao mestre-sala primeiro, porque queria essa opinião técnica, para que sim, ficasse comprovado. O mestre-sala então dá a sua própria explicação do fato. Não havia vinho, de repente aparecem 600 litros de vinho e da melhor qualidade. Ele então tem a impressão de que tinha sido uma estratégia do noivo. Como o noivo era pobre, ele deu vinho da pior qualidade aos convidados, ao ponto de agora não quererem mais, e o vinho melhor ficou guardado para o fim da festa, para se gastar menos. Essa foi a interpretação do mestre-sala nesse momento. Por vezes as pessoas elas interpretam a verdade, não com a própria verdade, mas com as suas próprias convicções. Mas os serventes viram tudo o que aconteceu. E aí nós chegamos então no verso de número 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse milagre então, portanto, queridos, era um sinal de quê? Em primeiro lugar, era um sinal de que Jesus não era uma pessoa comum, apenas um convidado entre tantos outros. Esse sinal apontava para o fato de que Jesus ele tinha poder, como poder de Deus, de criar, de transformar os elementos. E com isso, apontava para Jesus como Messias, como Filho de Deus, aguardado pelos judeus, que era o Deus Criador, que provê a necessidade do seu povo. O objetivo do sinal, queridos, está nesse verso de número 11, manifestar a glória de Jesus. Até esse momento, a glória estava ali encoberta. Nesse primeiro sinal, Jesus então manifesta a sua glória. No Antigo Testamento, os sinais feitos por Deus, eles são chamados de manifestação da sua glória. Deus mostrou a sua glória, por exemplo, no Mar Vermelho, no Egito, mostrando quem Ele é, mostrando o seu poder, mostrando a sua majestade. E com esse sinal, Jesus manifestou a sua glória, quem Ele é Deus, porque só Deus pode fazer isso com o poder da sua palavra. João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o único gerado. O segundo objetivo desse milagre era levar então os discípulos a crerem nele. Calvino afirma, se eram discípulos, então deviam já possuir algum matiz de fé. Considerando, porém, que até aqui o haviam seguido com uma fé incerta e nebulosa, agora começavam a dedicar-se a ele, reconhecendo que sim, devia ser o Messias, como já lhes fora proclamado. Os discípulos creram, viram que aquele que estava ali, diante deles, que já estavam eles seguindo, de fato era o Filho de Deus, o Messias que haveria de vir ao mundo. Pela fé, os discípulos então perceberam a glória de Jesus por trás dos sinais e creram nele. O verso de número 11, então afirma, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Retornando, queridos, ao que falamos lá no início, pensar em uma festa de casamento é pensar em um momento de alegria. Agora imagine para esses noivos, que foram de um momento de vergonha para um momento de grande alegria, porque não seriam mais envergonhados. É isso que Jesus faz. Ele nos tira de um poço de perdição, de um tremedal de lama, como nos afirma o Salmo 40. Toda vergonha, toda desonra, toda humilhação caiu justamente sobre ele na cruz do Calvário. E com isso, eu e você hoje temos a nossa alegria restaurada. A nossa alegria agora é uma alegria plena,
Jesus não veio para ser tão somente e simplesmente um bom exemplo. Ele está infinitamente acima de nós. É claro que Ele é sim o exemplo maior para nós, mas não é só isso. Ele não veio simplesmente apontar um caminho, mas Ele é o próprio caminho. Ele não veio apontar a salvação, mas Ele é a própria salvação. Ele veio para morrer, derramar o seu sangue, tomar o cálice da maldição, do castigo, para que agora eu e você possamos tomar o cálice da bênção, o cálice do amor. Por meio, queridos, do sacrifício substitutivo, Jesus nos liberta de toda a culpa e maldição. Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. O alvo desse texto, queridos, é nos convidar a crer em Jesus Cristo, crer nele como Filho de Deus. Isso significa, é claro, que você precisa segui-lo, que você precisa crer nele de todo o seu coração. Significa que você deve orar a Ele, buscá-lo, entregar-se a Ele completamente. Significa que você deve confiar que Ele sim pode agir e responder às orações de maneira poderosa. Se você crê, não te resta outra postura que se submeter a Jesus Cristo, entregar a sua vida a Ele e dizer que quer viver a sua vida como um discípulo fiel. Edmund Clowney afirmou: Jesus se colocou no meio de toda a alegria da festa do casamento e sorveu a dor que se aproximava, para que hoje você e eu, os que nele cremos, possamos nos colocar no meio de toda a dor do mundo e sorver a alegria que se aproxima. Caso você esteja, quem sabe aí, atravessando um período de dor, de lutas, de dificuldades, beba dessa alegria que se aproxima. Só existe um amor, uma alegria, capaz de realmente dar ao nosso coração tudo aquilo de que precisamos. E esse alguém é Jesus Cristo. Johann Sebastian Bach escreveu em 1716 um hino belíssimo chamado Jesus, a Alegria dos Homens. E com ele nós encerraremos. É Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus o eterno amigo que consola a minha dor. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus meu sol fulgente, meu tesouro permanente. Eu por isso o seguirei e jamais o deixarei. Que essa seja também a nossa oração, queridos. Vamos orar? Pai de amor, obrigado, Pai. Obrigado porque em meio a tantas lutas, dificuldades, dissabores que nos chegam, a nossa alegria ela é plena, ela foi restaurada em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque a nossa alegria não está nas propostas indecentes do mundo, naquilo que esse mundo idólatra nos oferece, mas está nas mãos do nosso Jesus, a nossa verdadeira e eterna alegria. Obrigado, Deus, porque somos alvo desse cuidado, dessa graça, desse amor tão maravilhoso. Apesar de nós tão imperfeitos, tão falhos, o Senhor se inclina com o teu próprio e precioso sangue, nos lava, nos cobre. E hoje, Deus, nós temos esse livre acesso. E hoje, Deus, nós podemos falar com o Senhor, porque o nosso advogado, a nossa alegria, Cristo Jesus é por nós. Ó Deus, sustente a cada um aqui, cada família, cada lar, seja aqui na igreja, seja aqueles que também nos acompanham. Tu sabes, Deus, por vezes
tantas questões que querem nos tirar a paz e a alegria, mas que tenhamos sempre em mente que devemos nos retornar à alegria plena, maravilhosa que é ter Jesus ao lado, que é a nossa salvação, que é saber que somos o teu corpo, o teu rebanho, Pai. Ó Deus, sustenta-nos, dirija-nos, Deus, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.